my friend steaks. Hello, brother. Assalamu alaikum. Alô, povo brasileiro. Gente, eu falo tudo errado. O que eu faço para me aprender? Vocês me desculpem aí, estrangeiros. É assim, eu quero aprender. Fora das câmeras, eu falo até mais ou menos. Mas na hora que eu vou falar aqui, eu falo tudo errado. Meu Deus do céu. Fico passando vergonha, mas eu vou aprender. Eu tô assim, aprendendo, sabe? Vocês vai ver, eu vou falar corretamente. Ai, ai. É assim, a gente aprende com os erros, vai errando, passando vergonha, até aprender. Vocês aceitam o cofre? Gente, olha que fofura. Esse joguinho aqui, né, que eu ganhei no dia do meu aniversário, um jogo de xícaras. E esse aqui eu ganhei da minha amiga também. Foi segunda-feira que passou, eu ganhei esse joguinho aqui, mostrando aqui pra vocês. Então, o negócio é o seguinte, meus lindinhos, lindinhos. Eu quero falar com vocês um assunto assim muito interessante, deixando essas brincadeiras de lado. Mas eu chego lá, tá? Eu erro aqui muito no meu inglês. Não sei nem se é inglês isso. É uma enrolação aqui na língua, mas eu vou aprender. Eu quero, assim, falar de um assunto, assim, muito importante, muito interessante. Vocês sabem o que assim, atualmente, né, no momento, o que está deixando o mundo, os seres humanos, assim, meio desorientados, não todos, ou tá assim meio, sabe, fora da caixinha muitas das vezes, o psicológico abalado, perdendo o controle da situação. Não tem. Vocês devem de conhecer pessoas que estão nessa situação. Aqui próximo a mim tem gente que tá assim. Ai, meu Deus, desesperadamente, o que nós vamos fazer? E vira tudo assim, sabe? Ajunta o medo, o desespero. Ah, é o fim do mundo, é o fim do mundo. É o fim do... uma hora vai chegar, mas o povo está tão desesperado. Não vou dizer todos, não vou generalizar. Mas a maioria. E sabe por que o povo está nesse desespero, nesse medo terrível? Porque se nós não vigiar, a gente está sendo escravizado pela mídia, pelo sistema. O sistema é capaz de dominar a nossa mente, a mente dos seres humanos. Se for uma mente fraca, que não está prestando atenção, que está à volta dele, então o sistema é maravilhoso. Mas se a gente não souber administrar a nossa cabeça, o nosso cérebro, a nossa mente, a gente vira escravo dele, vira refém. Por que eu estou falando assim? É assim. As redes sociais são maravilhosas, mas a gente tem que saber usar. Pode, tudo que, sabe, fica vendo coisas desagradáveis, quer ver aquela curiosidade e começa a ver as notícias fake. E tanta coisa é maravilhosa, mas também tem muita armadilha atrás das redes sociais. Então, a gente tem que ter cuidado. Não ficar correndo atrás de tudo que a gente... acreditar em tudo que a gente ouve, que a gente vê. E uma coisa que é a pior de todas. É a tal da TV. Gente, vocês acreditam que eu nunca tive TV na minha casa? Assim, quando eu morava com meu pai, né, com meus irmãos, quando eu era criança, na casa do meu pai nunca teve uma TV. Porque nesse tempo, quando eu era criança, era muito difícil de uma pessoa adquirir uma TV. Era para poucos, só para quem tinha mesmo. Os pobres, nós, assim, meu pai, meus irmãos, nunca
Eu adquiri uma TV dentro da minha casa. Então eu era louca pra assistir TV, sabe? Principalmente as novelas. Eu, criança, era invocada com novela. Aí eu saía assistir na casa do vizinho, os vizinhos que tinha. Meu pai brigava. Eu falava, ai meu Deus, eu queria tanto, né, ter uma TV aqui em casa, né? Que meu pai não gostava que a gente fosse assistir na casa dos vizinhos, né? Da vizinha. Aí, e o tempo passou, quando eu casei, que eu fui ter a TV em minha casa. A gente ganhou de presente uma TV, preto e branco ainda. Mas era, nossa, uma TV, que absurdo, que coisa maravilhosa. Mas a TV já foi muito boa. E é até hoje, né? Um meio de comunicação maravilhoso. Mas se a gente souber usar. Porque, olha, principalmente na TV aberta. Quem, assim, tem uma TV fechada ainda tá mais tranquilo. Você pode escolher, tem coisas diferentes para assistir, ou outros tipos de jornal, outras coisas completamente diferentes. Mas a TV aberta, meu Senhor, misericórdia. Tem umas coisas aí que não dá para assistir, não. Às vezes eu passo 2, 3 dias, deixar até semana, às vezes, sem ligar a TV. Porque não dá, a TV é aberta, não dá, sabe? Aí tem muita gente que tá focada. Parece que não faz mais nada na vida, só fica vendo coisas, aquelas tantas de notícias, sabe? Nossa, esses dias eu fui ver um pouquinho do noticiário e eu fiquei, minha cabeça ficou assim, ó, fiquei agitada, porque irrita a gente, a gente fica assustado, dá medo, aquelas notícias horríveis, e fala detalhadamente, aconteceu isso, e tragédia assim, assim, e não sei o que, e fala, sabe, é cheio de detalhes do mal. Se falar essa notícia só, aconteceu isso, pronto, passa pro... Não. Tem uns determinados jornais aí que fica repetindo. Fala uma vez, fala de novo, vai contando detalhe. Aí a pessoa já tá, o mundo já tá amedrontando muita gente, os acontecimentos, os problemas da vida. Aí você fica ali assistindo tudo que passa, vai engolindo tudo. Passa até notícia que não é tão verdadeira assim, nada, e o povo vai digerindo, vai, sabe? Gente do céu, a gente, não tô falando para vocês não assistirem TV, não é isso não, gente, ó, não é isso. Eu estou falando pra gente filtrar um pouco das coisas, sabe? Não ficar dando ouvido a tudo que passa. Isso que tá perturbando o povo, a mente de muita gente. Eu estou falando assim porque eu conheço gente assim, próxima a mim, que está ficando assim, ó. Porque o meio de comunicação dele é só a TV. Não sabe, não entra em rede social nem nada, só. E fica, sabe, absorvendo o dia inteiro aquela notícia ruim. E é outros programas que tem, sabe, que não compensa, sabe? Não. Já foi muito bom no ano passado, agora tá bagunçadinho, sabe? E o povo fica dando ouvido a tudo que ouve. E aí, quando vai dormir, perde o sono, porque a cabeça tá relembrando tudo de ruim que ficou vendo o dia inteiro, palavras ruins, palavras negativas, e a pessoa perde o sono, aí vem a depressão, vem as doenças, aí vai perguntar, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não tô sentindo bem, fisicamente, tá mal, é porque fica como é que fala essa palavra? Deixa pra lá, muda de assunto. É porque fica, sabe, aceitando, ouvindo, e a mente vai aceitando aquelas coisas erradas que a gente fica vendo e ouvindo. Não, tem muitas coisas boas pra gente assistir. Tem, é só escolher. Escolha o melhor, uma coisinha melhor. Se bem que tá meio difícil, mas tem algumas coisas que ainda é melhorzinho um pouco. É isso que tá atribulando muita gente. Pessoas mesmo, igual eu falei, conhecidas, que tá assim, ó. A pessoa tá morrendo de medo, sabe? Porque fica vendo umas noticiários demais e cada hora piora. Não. É melhor a gente procurar ver coisas boas.
Eu vejo mais a plataforma aqui do YouTube, né? E escolho também coisas boas. Eu vejo Instagram, eu gosto também, mas eu não fico, sabe, envolvida com tudo quanto é. Eu vejo lá um pouquinho para ver mais ou menos como é que tá, não fico envolvida isso o dia todo. Tenho que fazer também, né? Tenho trabalho, não tem tempo. Então, não seja escravo do sistema, não seja. Até pessoas, às vezes você não tá vendo tanto assim as coisas que passam, mas a pessoa que é seu conhecido, seu amigo, está vendo. Além dele ver lá, encher a cabeça dele, ele ainda vem contar esses assuntos ainda pra gente. Olha, você viu o que aconteceu? E não sei o que, blá blá blá. E fica repetindo aqueles assuntos ruins. E vai falando. Ah, não. Aí começa a falar coisas que não deve. Já começa a falar mal de A e B, falar mal de não sei de quem. E começa com as conversinhas. E isso é muito desagradável. A gente tem que vigiar. Guardar nossa boca, nossa língua, sabe? Porque Deus falou, está escrito na palavra, que um dia a gente vai dar conta das palavras frívolas, ou seja, das palavras bobas que a gente fala, palavras que não leva, sabe? Falar mal do próximo, ficar com disse-me-disse, sabe? Essas palavras ruins, negativas. Às vezes você não tá, a pessoa não está falando mal, mas está lançando palavras de maldição. Quantas mães que perdem a paciência com os filhos e falam um monte. Eu não vou falar que eu sou a mãe perfeita, que quando os meus filhos eram criança eu errei, mas eu não tinha instrução muito, assim, não tinha assim, um aprendizado, sabe? Ninguém me ensinou a como corrigir as crianças, mas criei meus filhos, tá aí abençoados. E quantas mães que falam palavras pesadas para os filhos, sabe? Maridos que falam palavras assim negativas, palavras ruins, ofende a sua esposa, sua namorada, sua noiva, sua amante, sua filha, sei lá. Ofende e pensa que isso não tem problema. E fala tanta coisa ruim. E estamos errados. Um dia Deus vai pedir conta das nossas palavras. Às vezes quem nos condena nós mesmos é as nossas próprias palavras. Eu já assisti filmes assim interessantes, filmes assim que tem assim uma história policial, que tem um julgamento. Quando eles pegam a determinada pessoa, aí eles falam: fique em silêncio, porque tudo que você falar vai voltar contra você. As próprias leis aqui da Terra falam assim, né? Então é melhor a gente ficar calado, porque tudo que a gente fala, às vezes é contra nós. Você já viu aquelas pessoas que querem arrancar alguma coisa para fazer fofoca de nós? Ele quer ouvir da nossa boca. Tem gente que ele vem e começa a especular. Se a gente não vigiar, a gente vai na onda. E começa a contar as coisas, falar dos nossos problemas. E não pode. Não fala dos seus problemas. Só para quem você realmente confia. Não fica falando, não. A gente não é obrigado. Tem gente que fica especulando na vida da gente. Assim, a gente não é obrigado a responder, não. Algum tempo, lá para trás, no meu passado, às vezes, sabe? A inteligência era tanta, né? A bobice, vamos dizer, né? Para não falar outra coisa. Às vezes eu achava que tudo que a pessoa perguntasse era obrigada a responder. Não, a gente não é obrigada a responder tudo que a pessoa pergunta, não. A pessoa está especulando, quer fazer fofoca da gente, sair contando para todo mundo. Às vezes a gente, será que eu tenho que responder? Não. Meu filho sempre me ensina: mãe, quando a pessoa estiver especulando, olha isso assim, assim. Você olha para a pessoa, olha. Por que você está perguntando? Por quê? Pronto, a pessoa vai se embaraçar. A gente não tem obrigação de responder. Se a pessoa vem contar um fuxico, você sabe que aquilo ali é para embolar a gente no meio daquilo ali, sabe? Porque tem gente que é assim, ó, eu vou contar isso só pra você, tá? Como se ele fosse sabe? Tivesse
como se a gente fosse um privilegiado. Estou contando só para você, tá? Mentira, já falou para meio mundo. Aí vem aquelas coisinhas, mas para embolar a gente no meio daquela fofoca, daquele fuxico. Quando alguém for falar assim com você, igual meu filho já me ensinou, você vê que o treino não vai prestar, o assunto, você fala, fulano, quem que falou? Quem falou essas coisas pra você? Quem falou? Aí a pessoa vai se embaraçar com as palavras dela mesma. A gente não é obrigada a falar tudo, responder tudo, não. Nós temos que pegar exemplo com Jesus. Jesus ele ensina, se a gente for prestar atenção, a gente aprende demais. Certa feita mesmo, ele falou pro povo, né, pros discípulos, quem diz os filhos dos homens quem eu sou? Quem era ele, né? Porque Jesus ficava lá, eu sou o rei, eu sou... cuidado comigo, senão eu mando sei lá para aquele lugar, sabe? Eu sou o rei, eu sou o filho de Deus. Jesus jamais, ele ficou se exaltando, sabe? Subindo no pedestal, achando que eu... Nossa, e ele era o rei. Ele era o todo poder. Era, não é, né? Mas ele não ficava falando nada. Igual eu vejo muitas pessoas que às vezes, só porque tem uma família, uma coisinha assim, se acha, sabe? Nossa, eu sou falando de tal, não sei o quê. Eu já ouvi pessoa falar, você me respeita, você sabe quem eu sou falando de tal. Jesus não se exaltou em momento algum. E ele fez a pergunta para os discípulos, né? Como eu já falei, vou repetir. Quem diz os filhos dos homens que eu sou? Aí uns falou, os discípulos, Senhor, tem uns que falam que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias. Mas Pedro, né? Pedro era mais afoito, né? Ele era mais, assim, respondia rapidamente. Ele falou, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o rei. Aí, quer dizer, as pessoas mesmo falaram que Jesus era o Senhor, que era o... Então, não é preciso ficar falando. Tem coisa que a gente tem que deixar alguém falar por nós, não precisa a gente ficar falando. Outra vez, Jesus estava... O povo, né, os fariseus, os escribas, né, os religiosos da época, porque foram os religiosos que crucificaram Jesus, sabe? Não sei se vocês sabem disso. Que eram os religiosos, nossa, tudo certinho, meu Deus do céu, nós somos perfeitos. Foram os religiosos que crucificaram Jesus. E certa feita, eles foram lá questionar Jesus, mas tudo mentira, sabe? Era tudo enganação. Eles queriam que saísse da boca de Jesus uma palavra errada para condenar ele, para condenar Jesus. Mas Jesus vai fazer... Eles foram tudo combinado, sabe? A combinação da maldade, como acontece no mundo, tá? Foi aquele... Os povos, né, os doutores da lei, o povão, né, e tal, e foi questionar Jesus, mas querendo pegar ele em palavra. Aí falou, Jesus tinha feito uma cura, libertado pessoas, e eles não gostavam, ficavam indignados. Nossa, quem que é esse, né, que tá curando o povo, libertando? E eles chegaram até Jesus, né, como quem não quer nada, elogiando. Ô mestre, nós sabemos que o Senhor, né, é muito bom, que o Senhor veio para salvar, que não sei o quê, aquelas conversas de elogio, rasgando seda. Senhor, fala para nós, quem deu essa autoridade para o Senhor fazer essas coisas, sabe? Curar os enfermos, os paralíticos andam, até os mortos. Quem deu essa autoridade? Porque eles queriam que Jesus falasse, né? Achando que Jesus ia falar, nossa, eu sou o filho de Deus e tal. Não. Jesus já sabia que era tudo enganação. Falou, eu vou fazer uma pergunta para vocês também. Se vocês me responder, eu falo com que autoridade eu faço essas coisas. Quem me deu essa autoridade? O batismo de João é do céu ou era dos homens? Aí eles se embaraçaram. Por quê? Porque se eles falassem que o povo tinha João Batista, nossa, até hoje, né? É muito respeitado lá em Israel. A gente não pode falar mal de João Batista de jeito nenhum. Não tem o que falar, né?
E não podia falar que João Batista não estava falando a verdade. E eles ficaram assim, pensaram, não, se nós falar assim, é dos homens. Sim, tipo assim, João Batista falou por ele mesmo, que lá ele que inventou. Era de temer o povo, porque o povo tinha João Batista como um profeta. Até hoje tem ele. Ele falou, não, nós não podemos falar que é dos homens, né? Senão nós já estar enrolado com a multidão, né? Que estava tudo à volta deles, ia ser apedrejado. E ele falou, pensou, se nós falar é do céu. Aí Jesus lhe fala, então por que vocês não acreditaram nele, nas palavras que ele falou de arrependimento? Pronto. Aí eles falou, não, nós não sabemos não. Aí Jesus falou, então tá bom, também não vou responder, com que autoridade eu faço essas coisas. Então a gente tem que aprender com quem sabe, com Jesus. Então nós não temos obrigação de ficar falando tudo, não. Nós temos que vigiar as nossas palavras, a nossa língua, os nossos olhos. Os olhos, nossos olhos, são a lâmpada do nosso corpo, ou seja, são os olhos que clareiam, nos mostram o caminho assim, aqui na Terra, né? Se bem que tem pessoas que não têm essa visão, mas eles fazem coisas mais que quem tem, né? Porque Jesus falou, chamou o povo de cego, vocês é cego. E o povo, mas como assim? Não, vocês veem, mas é como se não vêsse. Talvez quem não está vendo assim com os olhos físicos, está vendo mais do que quem tem a visão. Por quê? A pessoa usa a visão, né? Os olhos estão abençoados para ficar vendo besteira o dia inteiro, assistindo coisas que não tem nada a ver, só para encher a cabeça. Tem que vigiar. Os seus olhos são maravilhosos, é a luz que clareia o teu corpo. Não interessa se você às vezes não tem a visão aqui carnal, não tem problema, mas você tem a visão espiritual, tem um entendimento. Então é isso aí que eu queria falar com vocês, meus vidinhos lindinhos. Bora lá, né? Vamos deixar ser escravo do sistema, não. Temos que saber usar o sistema. Aí sim, vai ser a nosso favor. Mas não deixa ser dominado por ele, não. Certo? É isso que eu queria estar falando com vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Certo?